Bem-vindos, Mahub! Aqui na nossa comunidade criativa a gente fala muito sobre cor. E hoje a gente vai fazer uma palestra sobre a cor na arte. A gente já fez diversas palestras, a gente deixa aqui no YouTube de uma maneira temporária, pouquíssimo tempo, e depois a gente joga no módulo de conteúdos extras dentro dos nossos cursos. Hoje a gente tem um curso que chama Paleta Emocionante, que vai te fazer desenvolver e entender como desenvolver paletas ou combinações de cores que impactam, que trazem a diferença, explicando aí a psicologia da cor. E nós temos o curso Cor no Ambiente, um pouco mais focado na cor aonde a gente está, seja um ambiente residencial ou comercial, mas para arquitetos, decoradores, designers de interior, vitrinistas, cenografistas, né? Várias pessoas que trabalham com a cor num ambiente. E hoje, em especial, a gente traz essa grande área da arte que influencia diversas outras áreas para a utilização da cor. Vamos lá? Você sabe que no curso a gente falou sobre, fiz uma introdução sobre a cor, falando da importância, mostrando alguns dados, alguns números, você já está careca de saber disso. Mas agora a gente vai entrar um pouquinho a fundo da cor na arte e principalmente na pintura, com os grandes mestres. E para começar, a gente fala aqui, a gente traz o que esses grandes mestres da arte, mas principalmente da cor na arte, falaram sobre a importância da cor no seu ofício, no seu trabalho e no seu dia a dia. Olha que interessante esses insights deles. A cor é a tecla, o olho é o martelo, a alma é o piano com muitas cordas. O artista é a mão que, por meio de uma chave ou de outra, faz vibrar corretamente uma alma humana. A cor é a tecla, como se fosse um piano. Olha aí o que o Kandinsky, grande utilizador da cor e estudioso da cor também, nos fala sobre a cor. Outra citação muito legal é: a cor é a minha obsessão diária, minha alegria e meu sofrimento. Claude Monet. Realmente, quando eu ouvi essa citação primeiramente, eu pensei, realmente, a gente pode pensar em diversas coisas quando a gente está pintando, mas quando a gente chega na cor, se a gente não tiver o conhecimento necessário para desenvolver os contrastes, né, as sombras, as diferenças nos valores tonais, realmente aquilo vira um martírio. Você não consegue passar a sensação em que você gostaria. E tá aí o grande pulo do gato da cor. A cor, ela traz o sentimento. Você pode desenhar, você pode mexer com diversos elementos, mas é a cor que vai traduzir o sentimento que você quer passar na sua mensagem como artista. Então, quando ele fala aqui que é obsessão diária, olha a palavra obsessão, e minha alegria e meu sofrimento, é porque é muita mistura de tinta, é muita paleta, é muito entendimento de como o ser humano vê e percebe, né? Muitas vezes eu falo com alguns alunos o seguinte: a gente como artista, né? Aí falando de ilustração, né? De desenho, de outras artes, a gente não pinta como a gente vê, ou como é, na verdade. A gente pinta como o nosso cérebro enxerga e como o ser humano percebe aquilo. Por exemplo, né, para dar um exemplo mais prático disso que eu falei. Normalmente a gente vê as sombras, a gente acha até que a sombra tem preto na nossa vida, se a gente, né, a sombra é escura, é preta, sombra, né, e não é. Quando a gente pinta, a única coisa que não pode ter na sombra é preto ou uma quantidade grande de preto, né? A sombra a gente pinta. Na verdade, aí vai uma grande dica, anota, se você é pintor, é desenhista, ilustrador, a sombra a gente pinta com a cor complementar da cor do objeto. Mas isso fica para outras aulas mais técnicas, mas é assim que o nosso olho enxerga, fazendo a complementariedade de cor. E por mais que na vida real talvez a gente veja, né, um tom mais escuro, muito próximo a preto, mas se a gente colocar um preto numa tela, vai parecer irreal, vai parecer um tom que não é,
né? E aí a gente tem que entender que a gente pinta como o ser humano percebe, não como é na realidade. E tá aí o grande pulo do gato. Então, eu concordo exatamente com o Monet. Uma outra frase: a cor em si é uma realidade espiritual. Olha que legal, já pega na sensação abstrata da cor, né? Nos sentimentos abstratos de como é o mundo, como a gente percebe o mundo e como a gente representa o mundo, trazendo mais, não para a materialidade, mas para a espiritualidade e os sentimentos. A cor não adiciona um encanto apenas às coisas, ela também influencia diretamente a alma. Você vê aí o segundo artista falando de questões espirituais e de questões de alma, Kandinsky e Michelangelo. Outras frases que são bem interessantes que a gente trouxe aqui para você: a cor é um elemento poderoso e emotivo em arte e design. Israel Pedrosa tem um grande livro do Israel Pedrosa sobre cor, que é uma grande referência aí, até indico para vocês. E ele fala isso nesse livro. É um livro um pouquinho mais técnico, vamos dizer assim. A cor é filha da luz. Apenas a fonte de luz pode gerar cor. Leonardo da Vinci, o grande mestre aí, Leonardo da Vinci. E ele tem razão, realmente. Quando a gente começa a estudar a teoria da cor, a gente vê a cor como luz, como frequência, e a cor como pigmento. Mas nada existe se não tiver essas frequências, se não tiver a fonte de luz, uma lâmpada, né, o sol, né, uma fonte de luz artificial ou natural para a gente enxergar. Então ele está pegando aqui de onde vem essa cor, né? Ele fala que a cor é filha da luz, quer dizer, não há cor sem luz, é uma que gera a outra. Né? E quando a gente entende a teoria, a gente entende essa conexão até, né, nos sistemas de cor e nas estruturas de cor que já tem mais estruturadas, como o CMYK, o RGB, por exemplo, eles vêm desses conceitos, a luz e o pigmento, né? Trazendo já o que gera, né? O que traz essa cor. A cor é a pele da realidade. Vic Muniz. Achei que até ele ficou um pouco poeta aí, né? Foi uma frase mais poeta, mas realmente é como a gente vê os elementos que existem revestidos, né? É como se fosse um revestimento, uma pele ou até um filtro, né? Que hoje a gente fala muito de filtro, da nossa realidade. E desde quando a gente nasce até o último momento, a cor é uma das coisas, né? Além da respiração, mas é uma das coisas que vai continuar. Que a gente abre o olho, ela tá lá. A gente fecha o olho até, né? Tem o preto que é não cromático, mas ele tá lá, presente na nossa vida e sendo uma linguagem também de como a gente vivencia e experiencia o mundo. Essa é a grande importância da cor, né? A gente tem o português, o inglês, o espanhol e etc, as linguagens dos símbolos, dos signos, mas a cor, ela também é uma linguagem. Ela também é uma forma como o ser humano interpreta e experiencia o seu mundo. Tá aí a sua grande importância. Então, estas foram algumas das citações e alguns dos pensamentos muito importantes sobre cor que iniciaram toda essa investigação sobre a cor, né? Com os grandes livros clássicos aí que trazem as teorias da cor e como tudo isso se desenvolveu para ter o conhecimento que a gente tem hoje em dia. Então, falando, por que a cor é importante na arte? Né? Na arte tem diversos elementos. Quando a gente está falando de uma pintura, e aqui a gente está focando na pintura, tá, pessoal? A gente está falando de muitos elementos. Aqui eu listei alguns deles, né? Você tem a perspectiva, você tem a composição, você tem o peso dos elementos, você tem o ponto de fuga, você tem a linha do horizonte, você tem as formas, as linhas dos objetos, você tem a textura, né? Você tem um espaço e um espaço negativo, você tem um tom, você tem um contexto e você tem a cor. Mas a cor aí, se eu tiver que falar em ordem de importância, né, ela tá em uma das primeiras, né? Você não precisa nem ter perspectiva, pode ser uma coisa mais abstrata, mas você tem sempre
ou na maioria das vezes, né, cores cromáticas, né? A gente está falando aí, né? Tudo bem que pode existir um preto e branco e tal, mas a força da cor numa obra de arte é muito importante para você começar a impactar aquele espectador. E frente a todos esses elementos que a gente viu aqui, dos principais elementos, a cor com certeza está no top 3. Porque quando você está desenvolvendo uma obra de arte, aí falo como artista, como pintora, por mais que esteja bonito, esteticamente bonito, e a beleza é muito importante, mas você tem que ter uma mensagem. Você tem que ter algo mais para você passar ali, né? Não adianta nada um envelope lindo, maravilhoso e a pessoa vai abrir, tá ali com a expectativa, né? A pessoa vai abrir o que tem ali dentro e não tem nada. Um envelope bonito ficou somente como um envelope bonito. Mas o conteúdo e a expectativa da pessoa de interagir com aquilo ali, de saber o que está dentro, de ler, de interpretar, tem que estar presente, né? Tem que estar presente. E a cor, ela está nesse envelope. E a cor está dentro também, está na mensagem. Então ela participa das diversas etapas da visualização de uma obra de arte. Não só, na estética, né? Ah, tá bonitinho, tá lindo, gostei, tá muito bonito para os olhos. Mas numa segunda análise que você faz, não nesse primeiro namoro aí do olhar, mas na segunda análise que você vai falar, tá, o que o artista está querendo dizer? O que quer dizer isso? Qual é o contexto? A cor também está lá. Então, nos diversos níveis de análise da obra de arte, a cor participa. Esteticamente bonito? Check, né? Um amor à primeira vista com aquela obra de arte, a cor tá ali. Você querendo ou não, sabendo ou não sobre cor, sobre a psicologia da cor, sobre a teoria, independente disso, qualquer pessoa que chega na frente de uma obra de arte, ela vai falar pelos seus próprios critérios. Tá bonito, gostei, bateu, né? E depois ela vai entrando um pouco mais e tentando entender, né, a mensagem daquele artista, o conceito daquela obra de arte, o porquê que esteticamente foi legal para ela ou porquê que não, né? Então ela vai começar a desenvolver isso. E a cor é fundamental. E por quê? Mas por quê? Entra mais a fundo, Marcela. Vamos lá, vamos entender o porquê. Porque o que a cor tem a contribuir com uma obra de arte, né? Aí aqui a gente tem alguns elementos. Ela reforça a mensagem da imagem, ela revela a expressão emocional. Então, quer dizer, eu não estou chegando só numa questão estética, mas eu estou indo para psicologia da cor e como é que a gente interpreta a cor, aí trazendo signos, símbolos, significados que podem ser coletivos, podem ser particulares, podem ser ligados à política, à religião, a times, né, de futebol, pode ser ligado ao local onde você nasceu, no Oriente ou no Ocidente, tem diferenças de significados das cores em ambientes diferentes, então ela traz essa emoção, ela guia o olhar e a atenção. Um dos ativos mais importantes ultimamente é a atenção. Né? A gente não pode negar nisso, né? No mundo em que a gente está vivendo de scrolling, de passar para cima e para baixo, né? Direita, esquerda, cima e embaixo, e nós somos alimentados, né, por vários tipos de propaganda, de publicidade, de pessoas vendendo seus cursos e etc. E aquilo não para, e a gente não para, né, de fazer assim. O que vai fazer a pessoa parar? Uma grande coisa que eu coloco no curso é que a primeira coisa que a cor faz, né, e que é muito importante hoje em dia por causa disso mesmo, por causa, né, da loucura de informação que a gente tem, né, é chamar a atenção e fazer com que você toque. A grande coisa hoje em dia é que você toque. Porque a gente quer que você comente, aí você toque. Quer que você compartilhe, aí você toque. Quer que você curta, você toque. Quer que você salve, você toque. E quer que você pare,
você para o scrolling, você toca. Então, o grande objetivo de hoje em dia da atenção é fazer você tocar. É a experiência do toque. Porque senão você vai ficar assim, ó, não vai parar. Mas quando você toca, você está dando aquela sua atenção. E aí aquela arte, aquela comunicação tem alguns segundos para prender a sua atenção. E a cor está aí. Porque ela trabalha de forma instintiva e trabalha de forma, né, inconsciente no seu cérebro límbico. Então, ela chama atenção antes mesmo de você ler a logomarca, ler o slogan, né, o texto, saber o que está acontecendo ali de fato. A cor já indica, ela já prepara aquele cenário, né? Indica o ponto de foco e repouso dos olhos. Quando a gente começa a estudar um pouquinho mais de estratégia, né, de como você constrói uma imagem, a gente que é artista e começa a dominar esses, né, esses recursos, a gente sabe exatamente por onde o olho do espectador vai entrar e por onde vai sair. E não só isso, por onde deve entrar e por onde deve sair, a depender da sua estratégia, do que você quer. Então, você saber guiar o olho através de estratégias de cor é muito importante. Os nossos cursos, ele tem esse objetivo. O Paleta Emocionante, ele tem o objetivo de te ensinar realmente a desenvolver uma paleta de cor, mas fazer com que você entenda que aonde vai estar o foco, aonde o seu cliente, o seu espectador vai repousar os olhos, porque você precisa dominar a atenção. Não só quando ele toca na tela, mas quando ele passeia com o olho pela sua arte, né? E aí a gente não está falando aqui somente de arte, a aplicação também é numa loja, numa vitrine, na livraria, por exemplo, né? Em diversos lugares, né? Que você precisa da atenção do seu cliente ou do seu espectador. Ele define o estilo ou a identidade, né? Tem artistas muito famosos que você bate o olho, né, numa tonalidade de cor específica e você fala, é fulaninho de tal. Isso é impressionante, né? Um grande clássico desse exemplo é o Yves Klein, um grande artista francês, teve 8 anos aí de vida ativa, artística, depois chegou a falecer, mas ele chegou a registrar e a patentear o azul ultramarino, uma tonalidade específica que ele desenvolveu lá, mas se tornou o azul internacional Yves Klein, de tão importante. Todas as obras dele eram monocromáticas, quer dizer, ele só usava aquele azul específico. Até hoje tem desfiles em passarelas, tem muitas e muitas obras, né, e artistas que se utilizam dessa cor sem mencioná-lo, mas quem o conhece, quem sabe essa conexão dele, da sua obra, com essa cor específica que virou a sua assinatura, já sabe, já vê um desfile de moda, hoje teve bastante desfile de moda com o azul Yves Klein, e já lembra dele, já lembra da sua arte, já lembra do seu conceito. E é impressionante isso, essa conexão. Saindo um pouquinho da arte, por exemplo, se eu falar para você, rosa babalu. O babalu tem diversos, né? O rosa tem diversos tipos de tonalidade, né? Mas se eu falar rosa babalu, você sabe exatamente a tonalidade do rosa que eu estou me referindo. Eu não preciso adjetivar esse rosa. Falar é mais clarinho, é mais assim, é mais essa. Não preciso, você sabe exatamente. Se eu falar azul Tiffany, daquela loja de joias, né, dos Estados Unidos, você sabe exatamente o azul que eu estou falando. Eu não preciso, né? E o azul é a tonalidade que tem mais, é a cor que tem mais cores, né? E tonalidades. Tem mais de 200 e poucas tonalidades de azul. É o que tem a maior gama, né, de diferenciação. Mas você sabe, dentre esses 200 e poucos, se eu falar azul Tiffany, ou se tiver um azul Tiffany por aqui, muito parecido com esse aqui, você sabe do que eu estou falando. Eu não preciso colocar Tiffany, eu não preciso colocar nenhuma joia, mas aquela marca já está ali para você. Olha a potência disso. Olha a potência disso para um artista ou para uma marca, né? Pensa nisso.
ela representa universos realistas ou não realistas. Para os pintores realistas que querem retratar, né, algum ambiente ou alguma coisa, a cor é um grande, grandíssimo desafio. Muito, muito grande. É através da cor. Você pode ter proporção, você pode ter perspectiva, mas a cor é o grande denunciante, né? Que vai chegar lá e falar assim: isso aqui não é uma foto, não, isso aqui é uma pintura. Olha essa cor aqui. A cor é o grande denunciante se aquilo é real, ou pretende ser real, ou foi bem executado, ou não. Então ele é aquele que detona, né? Aquele artista que tenta ser realista e às vezes por um pecado de não saber trabalhar muito bem o seu valor tonal, a sua sombra, né? Aí ele não consegue transmitir a realidade, porque a gente vê a realidade através da cor. Lembra o que o Vicky Muniz falou? Ela é a pele da realidade. E quando você faz uma obra de arte que você está ali representando algo realista, se a pele não estiver bem feita, você vai saber que aquilo não foi bem feito, não foi bem executado ou não é real, né? A intenção não é ser real. Olha que interessante. E comunica significados, símbolos e signos, né? Eu não preciso falar, se eu colocar verde e rosa, eu não preciso falar mangueira, né? O sentimento da mangueira, até o refrão da mangueira, mangueira, já vai estar lá naquelas cores. Olha a importância disso. Por isso que é muito importante a gente saber utilizar as cores, principalmente na arte, né? Então, vamos analisar como é que foi essa evolução da cor durante esses movimentos históricos, artísticos, né? A evolução da cor com a evolução da arte, muito rapidamente. Primeiro, a gente sabe que tem restrições de matéria-prima, momentos em que certas pigmentações foram descobertas ou desenvolvidas, né? E recursos para desenvolver aquilo. Então, toda a evolução da história nossa, como a história da arte, quanto, né, a história dos movimentos, ele tinha questões físicas restritivas quanto às cores. Por isso que a gente começa aqui vendo a arte pré-histórica. Por isso que os pigmentos naturais, como ocre, carvão, argila, foram muito importantes para representações simbólicas em cavernas e em rochas. Essas pinturas eram frequentemente limitadas aos tons terrosos e não eram tão variados. Por quê? Porque naquela época não existia, né? Eles pegavam uma planta ou um sangue de um animal, faziam uma mistura e tinham aquilo nas cavernas para representar e contar a sua história, né? Então não tinha muita variação daquilo. E assim começou a arte, né, das identificações das cavernas e nos desenhos da caverna, e a utilização de cores bem restritas no início, bem terrosas, materiais orgânicos tirados ali da natureza, uma planta, o pó de que eles faziam, é o sangue, né, para começar a desenvolver aquilo, começar a desenvolver essa linguagem. E na antiguidade, as civilizações antigas, como a egípcia, grega, romana, começaram a experimentar uma variedade um pouquinho mais ampla de pigmentos e técnicas de pintura com tinturas minerais, né, como o vermelho, o mercúrio e o azul egípcio, que foram começando a ser desenvolvidos naquela época. Já na Idade Média, você começa a ver os tons mais pastéis, quer dizer, você pega aquele pigmento, você começa a trabalhar aquele pigmento nas suas tonalidades. Então você pega uma cor que foi desenvolvida de forma, né, orgânica e arcaica, de uma certa tonalidade, e você começa a entender uma coisa que é muito importante, né? A questão de brilho, de sombra, a questão de tonalidade e a questão de valor tonal. Quer dizer, como você vai ir desligando e acendendo uma luz, e como você vai trabalhar com elas, né, juntas, né?
uma das coisas mais importantes que a gente tem, né, é o valor tonal, quer dizer, o quão de branco, o quão de cinza e o quão de preto são adicionados àquela matiz, quer dizer, aquela cor específica, para trabalhar o seu valor tonal. Então, isso é muito importante quando a gente está fazendo uma composição de imagem, né? E no Renascimento, houve um ressurgimento significativo do uso da cor na arte. Os artistas, né, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, exploravam novas técnicas de pintura a óleo e começaram a incorporar mais uma ampla variedade de cores, não puramente aqueles terrosos ou vermelho ou azul que já tinha surgido, né? E no momento de barroco e rococó, teve a ênfase na utilização de cores exuberantes e contrastes dramáticos para criar obras de artes dinâmicas e emotivas. A paleta de cores nessa época refletia opulência e extravagância. Então, cada um ao seu objetivo, né, e sua proposta de conceito daquele movimento, trazia essa proposta para utilização da cor. Como é que eu estou utilizando? Mais fluida, mais aguada, mais contrastada, mais saturada, né? Mais fluorescente, são todos momentos e movimentos em que as estratégias também são colocadas nas estratégias cromáticas, né? E o século XIX e o século XX, que teve o impressionismo, o pós-impressionismo, o expressionismo, o cubismo, os artistas começaram a explorar ainda mais a teoria da cor e relações cromáticas, entendendo aí uma grande coisa, a teoria da luz. Incorporando aí nas suas obras de arte o entendimento da luz. Isso foi muito importante, até para grandes obras entenderem como a luz bate e como eu traduzo aquilo para pigmento, na parte da percepção humana. E chegando à arte contemporânea, é o nosso último movimento aqui que a gente vai comentar, aí a gente tem uma experimentação subjetiva, experimental, né, diversificada da cor, utilizando de diversas formas, saindo da tradicionalidade, né, e trazendo mais contrastes, trazendo fluorescência, trazendo iridescência, trazendo muita coisa nova para a cor, em que a cor muda a sua linguagem. Igual a gente está mudando a forma que a gente se relaciona, a gente está mudando a forma, né, como a gente vive, que hoje é muito mais digital, né, do que qualquer coisa. Olha o tempo que você passa aí no celular durante o dia, checa aí nas suas configurações dos celulares, vê assim, quanto tempo eu passo online. A nossa forma de existir já está diferente, né? As nossas linguagens já estão diferentes, né? E por quê? A linguagem da cor também não vai mudar, também não vai se atualizar. A gente tem uma palestra muito interessante falando o que a gente fez para uma comunidade Web3 chamado ECOA, em que a gente faz uma análise de como será a cor nessa nova tendência de Web3 metaverso. Então, quer dizer, qual a tendência de cor nesse novo momento? E como é que a gente entende a cor nesse novo momento? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem, porque é muito interessante. É uma mudança de linguagem, é uma mudança de tempos. E a cor vai também, como linguagem, seguir isso. Como uma forma da gente se comunicar, ela vai seguir isso. Tá, a gente viu que grandes artistas falam sobre cor, a gente conversou sobre a importância da cor e como é que ela é importante nas obras de arte quando você está desenvolvendo assim como artista. E a gente viu também como é que foi a evolução dessas cores em diversos momentos aí, de uma forma mais ampla, né, dos movimentos artísticos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos da cor, né, que a gente começou a falar um pouquinho antes, matiz, saturação, sombra, brilho, tonalidade e como isso impacta. A primeira coisa que eu tenho para falar é o seguinte: uma das coisas mais importantes quando você está desenvolvendo uma obra de arte, quando você está observando também, né, uma obra de arte, é você, mesmo que aquilo seja inconsciente para você, isso que é importante, mesmo que você não conscientize que, poxa, olha como esse artista trabalhou assim com a cor, mas que aquilo bata de uma forma que inconscientemente já te passe isso, né? Então é o artista saber trabalhar o valor
tonal, quer dizer, o quanto de branco, de cinza e de preto que eu estou adicionando aquelas matizes, aquelas cores, para fazer com que tenha uma gama de valor tonal, de tonalidades diferentes. Como que a gente faz para observar e para analisar o valor tonal de um trabalho ou de uma cor específica? A gente pega aquele trabalho, tira uma foto daquele trabalho, né? Ou daquela tinta, daquela cor, e a gente coloca um filtro preto e branco. Transforma em preto e branco. O valor tonal, ele é observado pela escala de cinzas, né? Que vai do branco às cinzas e vai até o preto. Então, toda essa escala do branco para o preto passando pelas gamas de cinza. E quanto mais a sua obra tiver uma variação tonal, vamos supor, uma matiz nessa tonalidade aqui, outra matiz aqui, quanto mais esse contraste de valor tonal, mais bem desenvolvido será a obra de arte. Um grande ponto que eu coloco para os meus artistas, né, é o seguinte: tá fazendo uma obra de arte, né, tem várias técnicas, né, que a gente ensina e tal. Aquela imagem, ela tem que ser tanto quanto interessante em preto e branco, quanto colorida. A cor, ela sempre dá um charme, dá um gás, dá uma emoção, mas se você traduzir ela para somente uma análise de valor tonal, transformando ela em preto e branco, ela tem que estar tão interessante quanto. Você tem que observar os pontos mais escuros, os pontos mais claros, tem que ser fácil de identificar o ponto de atenção, o ponto de silêncio, quer dizer, as tonalidades mais claras, né, mais pastéis. Tem que estar claro isso. E você vê isso em grandes obras de arte. Faz esse exercício. Pega grandes obras de arte, coloca esse filtro preto e branco e vê como é que o artista trabalhou o valor tonal. Aí você vai observar o trabalho que se tem ali em tratar cada uma das cores, cada uma das matizes em sua tonalidade, né? Então, quando a gente está falando de contraste, isso, é muito importante que as tonalidades sejam contrastadas. Na maior parte das vezes, né? Eu não gosto de falar regras em geral, porque não existe. A sua proposta ali pode ser uma, ou o seu objetivo estético pode ser outra, isso depende. Mas, em geral, um bom contraste traz um bom desenvolvimento aí cromático da sua tela. O valor tonal que a gente falou, a saturação, então quer dizer, o quão pura é aquela cor, é aquela matiz, as áreas de silêncio e as harmonias, que existem diversas harmonias para você trabalhar numa tela, né? Então esses são os elementos intrínsecos da cor, esses de cima aí, pretos, e os elementos que o tratamento e como você vai utilizar essas cores vai trazer. Vai trazer contraste, valor tonal, vai trazer saturação, vai trazer os pontos certos de onde você vai parar com o olhar, né? As áreas de silêncio, vai ter harmonia. E isso bem trabalhado, os elementos bem trabalhados trazem esses pontos aqui de baixo em rosa bem desenvolvidos. E isso é muito importante para a qualidade, né? A identificação de qualidade estética da sua obra. Agora a gente vai ver alguns artistas, eu fiz esse exercício aqui para você, que foram grandes nomes e são grandes nomes, principalmente na minha opinião pessoal, então você me desculpa se eu esqueci ou não coloquei alguém aqui, da pintura, né, que traz tanto a luz, que a gente viu que a luz é a mãe aí da cor, quanto da cor. O primeiro, sem dúvida nenhuma, Rembrandt,
né? Aí você vê, olha como ele trabalhou a iluminação e as cores. Você vê que você coloca esse quadro em preto e branco, olha esses dois exemplos aí embaixo, e como é que há um domínio do valor tonal de cada cor que está ali representada muito grande. O preto e branco fica tão quanto interessante quanto o colorido. Ele era realmente um mestre. Quer começar a estudar a questão da luz e cor? Rembrandt é o seu cara. Outro, Vermeer, né, que é do brinco de pérola, né, conhecido muito com esse, mas eu trouxe uma outra obra aqui que traz, né, nessa janela uma grande iluminação ali de frente pro objeto principal, que é o cara que tá ali com um globo, e traz toda uma sombra aqui para trás. Então você vê como é que ele tem um ponto de luz ali natural, que vem ali do sol, do dia, aquilo entra, e como é que ali, olha, você percebe, né, o móvel fazendo sombra, ele fazendo sombra atrás, como é que é o globo, né, você tem o ponto de luz aqui, depois a sombra para cá, tudo, né, a manta ali na frente, as dobraduras da manta fazendo as sombras, e quando você coloca em preto e branco, você vê isso ainda mais forte. Né? Você vê o grande contraste que tem ali na manta que está em cima da mesa, né? Você vê um tom bem escuro e várias camadas de cinza diferentes. Aqui o Turner, muito conhecido, né, pelo seu uso das cores, né? São grandes mestres, né? E sabiam, parece que estender aquela cor de uma forma que a cor, assim, abria ou se fechava, tipo, com uma beleza, né, estética. É um domínio, né, da saturação, do contraste, do valor tonal muito e muito grande. Você vê que são os olhos, né, os olhares de antigamente. Aí eu coloquei também o exemplo de preto e branco para vocês darem uma olhada de como é que tá escuro e aquilo vai clareando para o ponto focal que ele quer dar atenção, que é o ponto do meio aí, onde o sol está se refletindo na água e toda a iluminação tá para ali. Outro que eu queria falar muito, né, que é do fauvismo, é o Gauguin. A gente foi numa exposição do Gauguin em São Paulo, no MASP, que foi fantástica. Eu que trabalho com cor, que falo sobre cor o tempo todo, a gente fala, cara, quero pegar essas paletas, calma aí, deixa eu entrar nessas paletas de cor, e com certeza ele tem uma paleta de cor muito bonita. O vídeo eu vou colocar aqui abaixo para vocês verem também como é que foi o tratamento dele, né, e várias obras que estiveram lá, se vocês tiverem curiosidade. Então você vê um tom vermelho, um tom amarelo, um tom até róseo, né? Muito bem trabalhado, e parece que em alguns momentos ele tá até um pouco fosco, né? Parece que com uma adição aí de cinza, uma adição aí, não são cores totalmente puras, mas são cores um pouco, se eu puder falar, um pouco sujas, né? Um pouco trabalhadas aí com uma tonalidade dentro da cor, uma tonalidade um pouquinho terrosa, né? Você vê isso nos rosas, você vê isso até no tom de pele, que é até alaranjado, mas tem um terroso ali, né? Você vê isso no laranja, tem um tom terroso dentro da composição das cores, né? Isso é muito interessante. E aí tem grandes mestres que são conhecidos pelas suas fases cromáticas, né? Uma grande conhecida aí é a fase azul de 1901 a 1904 do Picasso. Gente, eu vou falar a verdade. Quando eu tentei pegar esse período de tempo, eu falei, gente, 1901? Não, Picasso? Cara, se Picasso em 1901 estava pintando a fase azul, quando que Picasso nasceu? Gente, aí eu fui pesquisar quando que Picasso nasceu, 1889, se eu não me engano. Falei, gente, é tempo, né? Eu não sei porquê, eu achei que ele era do início de 1900, eu fiquei embasbacada, mas
Estamos ficando velho, né? Estamos ficando velho. Eu levei um susto quando eu fui montar a apresentação aqui para vocês. Mas a fase azul, que são esses 3 ou 4 anos aí dele, em que ele estava num processo emocional muito forte, num processo de depressão, tendo perdido um amigo, chamado Carlos Casagemas, se eu não me engano. Então, com dificuldades financeiras, estava um momento tenso para ele, né? E isso se refletiu na escolha de cor. Quer dizer, o azul, é claro que no curso a gente entra bastante sobre a cor e seu significado, esse é o objetivo, né, do paleta emocionante, mas o azul, ele tem esse quê? De melancolia, de tristeza, né? Ele é o tom mais frio dos tons frios, né? Se puder falar assim. É difícil você esquentar a temperatura, né, de um azul, né? Então ele é o tom que fica mais no abstrato, né? Fica mais na cabeça, né? Fica mais assim. E você vê aqui o que ele pinta, né? Olha o semblante das pessoas, né? Olha o clima do quadro. Ele tá denso, ele tá, na verdade, refletindo o seu sentimento daquele momento, né? Que não escapa ao que você está trabalhando, ao que você está fazendo, né? E o artista tem muito disso, né? De trazer para as cores o que está significando aquele momento. Então é como se o significado daquele momento que ele está passando emocionalmente se juntasse com um significado de cor. E aquilo tivesse a ver, e aquilo fosse uma forma dele contar a sua própria história, né? Aqui você vê muito isso. E depois, um dos grandes mestres, que também, a gente falou do Yves Klein no início, mas também se apropriou de uma paleta de cor, no caso dele, né? Você vê essas cores aqui, você vê o azul, o amarelo, e você vê o vermelho, e você vê, principalmente essas formas, né, geométricas, mas você não tem dúvida, é Mondrian. Você pode estar aquilo na sua roupa, pode estar aquilo num objeto decorativo de casa, é Mondrian. Né? Pode estar aquilo até não numa coisa geométrica, né? Que depois ele trouxe aquela geometria muito forte dos quadrados e retângulos, né? Mas é Mondrian. É quando um artista se apropria de uma cor ou de uma paleta de cor e vira dono daquela cor. É um Yves Klein, é um Picasso na fase azul, né? É Mondrian. As pessoas não têm dúvida. Ele é dono dessa combinação de cores. Ele é dono do azul ultramar. Ele é dono dessa combinação monocromática de azul na fase azul, em que ele dominou muito bem. Esse monocromático, né? Se dominar monocromático é muito difícil, né? Com uma matiz, branco, preto e cinza, que são cores acromáticas, você dominar e desenvolver uma tela linda somente com uma cor e as cores acromáticas, né? Então, isso é muito interessante. E para terminar aqui, né, a nossa palestra, que eu quis falar assim, um pouquinho sobre cor na arte, a gente tem uma indicação de livro, ele chama Chromophilia, The Story of Color in Art, a história da cor na arte. Mas esse livro não achei em português, e esse livro é um pouco caro. Ele é dividido em cada uma das cores, do mesmo jeito que a gente faz o nosso curso, né? Que a gente fala sobre a psicologia da cor e depois traz o método paleta emocionante. Esse livro traz também a divisão das cores, mas mostrando como é que foi a evolução de cada cor, né? Vermelho, azul, etc., na história da arte. Né? Então, trazendo como surgiu a pigmentação e depois como isso se desenvolveu na história da arte, para cada cor individualmente. Ele não faz assim um bem bolado, vamos dizer assim. Ele pega especificamente cada cor. E outra dica, né, de livro que traz um pouquinho sobre esse tema é esse livro aqui do John Cage. Não sei se vocês conhecem, chama A Cor na Arte, que é bem interessante, a gente indica na nossa bibliografia do curso, mas se eu puder falar de uma forma bem honesta para vocês, esse livro não é um livro fácil de ler e de digerir, por exemplo.
né? É um livro que a escrita não é tão fluida e que ele é um pouquinho, assim, ele não é tão acadêmico, né? Ele não é tão, assim, leve de você encadear um pensamento no outro e lá formar o pensamento. Ele é bem escrito, ele é bem realizado, ele tem muito bons exemplos, ele realmente segue muito, né, assim, os conceitos. Olha aqui, ó, o Turner já mostrado aqui, né, aqui você já tem o Gauguin, você vê que uns que eu indiquei e tal, mas a leitura em si, ela é um pouquinho difícil. Não sei se foi, né, a tradução, o jeito que ele escreveu naquela época. Se fosse um pouquinho mais leve, mais fácil de degustar, seria melhor. Mas fica a dica, né? Porque o outro livro é bem caro e não tem em português, pode ser um empecilho para você. E esse aqui é um livro que já traz muita informação sobre isso, A Cor na Arte, de John Cage. Quem quer entrar um pouquinho sobre as questões que a gente falou, né? Sobre a saturação, o contraste, como é que o nosso olho vê, como é que a gente faz para dar certos efeitos. Uma grande bíblia disso é do Joseph Albers, A Interação da Cor, e prefácio de Bruno Munari. Ele é muito interessante, ele traz exemplos e traz exercícios, né, que você vai trabalhar aí, entender os contrastes, entender que a cor também é contexto, né? Então depende, a gente vê dependendo de como a cor tá no seu contexto, né? Um vermelho pode se tornar ainda mais vermelho, a depender do contexto, né? E uma cor mais densa pode se tornar ainda mais densa, dependendo do contexto que ela tá. Quais são as cores que estão em volta, qual a iluminação, qual a saturação, qual o valor tonal. Então isso para um artista é muito importante. Então a indicação é Joseph Albers, A Interação da Cor. Esse traz exercícios muito práticos para você entender a interação da cor mesmo, como o nome do livro fala. Mas espero que vocês tenham curtido bastante essa palestra. Foi uma grande pincelada para trazer para vocês aqui certos conceitos sobre cor na arte. Se vocês tiverem interesse de conhecer um pouco mais sobre esse assunto, convido para fazer os nossos cursos. Temos o Paleta Emocionante, que vai te ajudar a desenvolver essa paleta que impacta, que te diferencia através do entendimento do significado e da psicologia da cor, que eu acho que é o grande diferencial aí para você. Ou se você já é da área de arquitetura, decoração, design de interior, vitrinismo, paisagismo, etc., já tem o Cor no Ambiente, que já trata a cor no espaço em que a gente vive, que é uma análise um pouco diferente, né? Específica para isso, mas bem interessante também. Todos os links estão aqui abaixo. Espero vocês. Obrigada. Até a próxima palestra.